Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós iremos continuar a nossa série sobre os grandes impérios da Bíblia. E o foco agora é o que aconteceu com os judeus após a morte do imperador Alexandre o Grande. No vídeo anterior, falamos sobre o início do período interbíblico e também falamos sobre como os judeus receberam Alexandre o Grande lá em Jerusalém. Então, aconselho você depois dar uma assistida também nesse vídeo, ok? Bom, com a morte de Alexandre o Grande, o reino ficou dividido em 4 partes. Mas nós só iremos falar sobre 2 apenas, que são os 2 reinos que tiveram alguma coisa a ver com os judeus, os Ptolomeus e os Seleucidas. Ptolomeu I, ele reina sobre o Egito e ele escolhe a cidade de Alexandria, lá no Egito, como a capital do seu reino. Todos os reis depois dele tinham como título o nome de Ptolomeu. Já na Síria, quem governava era Seleuco, primeiro Nicator. Todos os reis depois dele tinham como título o nome de Seleucidas. Então, ora o Egito que controlava a terra dos judeus, ora a Síria. E para você ter uma ideia, essa alternância de domínio sobre os judeus ocorreu num total de 7 vezes, um período de 25 anos. Antíoco no poder. Antíoco não era da linhagem real. Ele subiu ao trono através de traição, ou seja, ele usurpou o trono do reino Seleucida, lá da Síria. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Ele é chamado de Epífanes ou Epifânio, que significa Deus manifesto, ilustre. Mas os seus inimigos o apelidaram de Epímanes, que significa louco. Então ele reinou de 175 até 167 a.C. Esse monarca ele decidiu de vez exterminar o povo judeu e sua religião. Devido às suas atrocidades, ele é comparado a Nero e também a Hitler. E muitos estudiosos consideram ele como sendo o anticristo do Antigo Testamento. Ao retornar de uma campanha vitoriosa contra o Egito, Antíoco voltou o seu coração contra o Santo Concerto. Ele atacou Jerusalém, matou 80.000 judeus, capturou 40.000 e vendeu outros tantos judeus como sendo escravos. Então, tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o Santo Concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Então, ele entra no templo em Jerusalém, levou embora o altar e o candelabro de ouro com todos os seus acessórios. E removeu também o revestimento de ouro da frente do templo e tomou para si os utensílios de prata e de ouro. Esse templo aqui que a gente está mencionando é o templo de Zorobabel, é o segundo templo. Temos vídeo aqui no canal falando mais detalhadamente sobre esse templo, então confira depois, ok? O sumo sacerdote Jasão teve pleno apoio de Antíoco, mas esse apoio não era para beneficiar o templo não, ou algo parecido também não. Esse apoio era para o sumo sacerdote Jasão construir um ginásio lá em Jerusalém. Isso ofendeu e muito os judeus, porque os atletas que frequentavam esse ginásio, eles se exercitavam nus, e além disso, a participação aos esportes gregos era inseparável do culto aos deuses gregos. A continuação da helenização. E voltará e se indignará contra o Santo Concerto e fará o que lhe apraz,
e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Os relatos da resistência à helenização não paravam de chegar. Antíoco, então, ele se indigna contra o santo concerto. Então ele envia o seu comandante Apolônio para atacar repentinamente a cidade de Jerusalém. Muitos judeus morreram e a cidade foi saqueada e incendiada. Casas e muros foram demolidos, as mulheres e crianças e seus rebanhos foram capturados, um verdadeiro caos. Quanto mais os judeus resistiram, mais Antíoco procurava erradicar o judaísmo. Para isso, Antíoco Epifânio suspendeu os sacrifícios regulares no templo, que estava todo saqueado. Ele proibiu também que se guardassem o sábado, a realização das festas judaicas e também proibiu a circuncisão. Altares pagãos foram construídos em toda a terra judaica. E por que isso? Para que se oferecessem sacrifícios de animais impuros nesses altares. O culto a Zeus. Zeus, na mitologia grega, é o pai dos deuses, o deus do Olimpo. É um deus totalmente pagão. E é justamente a estátua desse deus que Antíoco Epifânio colocou dentro do templo em Jerusalém. E um altar para esse deus foi feito. Nesse altar foi oferecido carne de porco. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então, cópias da lei também foram destruídas e os judeus foram obrigados a comerem carne de porco. Caso se recusassem, a pena era a morte. Mas não pense que todos os judeus foram fiéis a Deus e se recusaram a obedecer essas ordens malucas de Epifânio, não. Alguns judeus helenizados acataram de bom grado essas ordens. Teve também alguns judeus que tinham até já abandonado a sua fé em Deus e também seguiam essas ordens de Antíoco Epifânio. E ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. A resistência. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. A resistência começou pouco tempo depois dessas decisões de Antíoco. Teve um sacerdote que ainda era fiel, era o sacerdote Matatias. Certa vez, ele viu um judeu oferecendo sacrifícios em um altar pagão. Matatias ele ficou tão irado que acabou matando o judeu. Ele também matou o oficial enviado pelo rei para ordenar aquele sacrifício e então ele gritou assim: "Que venha comigo quem for dedicado à lei e quiser continuar fiel à aliança." O sacerdote Matatias fugiu para os montes com seus filhos e começou uma guerrilha contra Antíoco Epifânio e seus aliados. Aqui foi o início da revolta dos irmãos Macabeus, mas essa já é uma outra história. Por hoje é só. Até mais.